Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, estamos no 17º domingo do tempo comum. Nós seguimos, então, caminhando com Jesus em sua vida pública. Hoje ouvimos no Evangelho diversas parábolas sobre o reino de Deus. Ouvimos também na primeira leitura sobre a pessoa do rei Salomão, que teve que exercer o ofício de rei apesar da pouca idade. Mas Deus quis conceder a Salomão o que ele pedisse em oração. E o que Salomão pediu? Riquezas, poder, vida longa, vitória contra os seus inimigos? Nada disso. Ele pediu um coração compreensivo, que em outras traduções seria um coração sábio. E sábio a ponto de saber discernir entre o bem e o mal. Mas o que significa esse pedido, um coração sábio? Na Sagrada Escritura, o coração não indica simplesmente a parte do corpo, mas sim o ser da pessoa, o seu âmago, o seu mais íntimo. O coração sábio é aquele que tem uma consciência, que sabe ouvir a voz da verdade e que sabe discernir entre o bem e o mal. Salomão pediu sabedoria para governar uma nação, e nós devemos pedir essa sabedoria para governar primeiramente a nós mesmos, agindo com a consciência reta, fincada na verdade de Cristo, evitando o mal e fazendo o bem. Aqui devemos entender bem que a nossa consciência deve ser formada segundo os moldes de Deus, e não nos nossos ou ainda no do mundo. Um homem sábio sabe agir com justiça, pois primeiro ele moldou o seu coração ao coração de Jesus. Meus caros, como já falamos, no Evangelho ouvimos sobre o reino dos céus. Mas o que é o reino dos céus? Partindo dos pressupostos que um reino é uma organização dos homens e das coisas
sobre uma autoridade de um monarca, de um rei. E considerando que é próprio dos céus proclamar a glória de Deus e que Deus é o Rei dos céus, podemos concluir que o reino dos céus é a organização dos homens e das coisas sob a autoridade de Deus. Ou seja, o reino estará presente onde houver esta organização. E essa organização celeste começa já aqui na terra. A igreja, por exemplo, é uma organização de pessoas e coisas sob a autoridade divina. Mas o reino está também em cada indivíduo que se submete a Deus. Ou seja, o reino de Deus se realiza em cada alma que se vive para Deus. E assim nós percebemos nas almas que estão orientadas diretamente, totalmente para Deus, o reino de Deus nessas pessoas. Como nos diz Jesus no Evangelho, que quem encontra esse reino de Deus vende tudo o que tem para obtê-lo, pois encontrou a razão da sua existência, o princípio e o fim da sua vida, encontrou o próprio Deus. Assim, mais nada importa, mais nada tem valor, pois já possuiu o bem mais precioso da sua vida. Meus amados irmãos e irmãs, e é na história da nossa igreja, quantos cristãos encontraram esse reino, quantos seguiram a Cristo na loucura da cruz até o fim? Quantos foram até o fim por amor a Cristo? Quantos abandonaram amores, abandonaram famílias, abandonaram sonhos, abandonaram uma vida cômoda? E o que os levou a isso? O que aconteceu, por exemplo, com São Francisco, que abdicou de uma vida cheia de riquezas para cuidar dos mais pobres? O que aconteceu com São Francisco Xavier, que abandonou tudo para ir a terras estranhas, para evangelizar povos desconhecidos? O que aconteceu com aquele moço que largou tudo e foi ser religioso? Ou com aquela moça, talvez sem juízo, que entrou em um convento? O que aconteceu com aquele casal que mudou o seu modo de viver, seu círculo de amizade, que deixou suas badalações e foi ter uma família numerosa? O que aconteceu também com São Maximiliano Maria Kolbe, que entregou a sua vida no lugar de um pai de família? O que aconteceu com todos esses? Meus amados irmãos e irmãs, eles descobriram o tesouro. Eles encontraram uma pérola de valor imensurável. Eles experimentaram a paz, a doçura, a verdade do reino dos céus. Meus amados, sejamos claros. Quem é mole para as coisas de Deus, quem é pouco generoso no seguimento de Cristo, quem acha que é um fardo o seguimento de Jesus, é porque ainda não encontrou o tesouro, não viu a pérola de grande valor, não descobriu de verdade o reino dos céus. São cristãos cansados, sem entusiasmo, pouco generosos, são ainda mundanos com a lógica igual do mundo, que ainda não experimentaram a paz, a beleza, a doçura do reino de Deus. Podemos encontrar esses entre aqueles que estão nos nossos bancos, ou mesmo ainda nos nossos presbitérios. Aqueles que nunca descobriram o reino celeste, pois em suas vidas não há alegria e não há entusiasmo. O reino de Deus tem pressa, o reino faz vibrar, o reino nos impele a experimentar o amor de Deus em Cristo. Quantos de nós não se entusiasmam com tantas coisas passageiras e mundanas, não vibram entusiasmo com a vitória de um time ou do seu partido político, mas são tão lentos quando se trata das coisas do reino de Deus, do Senhor? Será que não seríamos nós um desses?
mas Deus espera que todos encontrem o tesouro do reino dos céus. Como ouvimos na segunda leitura, aqueles que Deus contemplou com o seu amor desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos. E aos que tornou justos, também os glorificou. Assim nos diz São Paulo na sua carta aos Romanos. Então, meus amados irmãos e irmãs, sejamos dóceis ao chamado divino e não tenhamos medo de entregar tudo para adquirir o precioso reino de Deus. Esse reino vale tudo, vale uma vida. Assim como Jesus pergunta no final do Evangelho de hoje: compreendestes essas coisas? Nós queremos então pedir ao Senhor que nos dê um coração capaz de compreender a grandeza do reino de Deus. E pedimos a coragem de largar tudo por esse bem maior. Que a Santíssima Virgem Maria, a Mãe de Deus e nossa, aquela que soube largar tudo pelo reino, a ponto de ter espadas transpassadas em sua alma, nos ensine a abandonar tudo em busca da recompensa do reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima.